primeira aula hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que a grande maioria dos músicos deixa de lado. Não sei porquê, infelizmente essa é a realidade, né? Tem uns músicos meio que jogam isso no esquecimento e querem já tocar a coisa pronta. Então o cara coloca lá um groove, o cara quer sair tocando e ele às vezes até acerta, né? Talvez na grande maioria das vezes ele acerta, mas eu posso dizer que é a grande sorte assim, ele acertar sem ele ter uma base teórica bem sólida, né? O assunto de hoje é sobre intervalos, né? Então a galera coloca aí no YouTube, tem algumas coisas sobre intervalo, mas assim, o grande problema é que o cara não tem um cronograma, então às vezes o cara estuda uma coisa que ele deveria estudar depois, ele acaba estudando antes, ou aquilo que ele deveria estudar antes, tudo depois, então fica aquela emboleira toda, ele não tem consistência, ele não tem um cronograma e ele acaba não desenvolvendo. Estuda por conta própria e não desenvolve. Essa é a realidade do músico no Brasil, né? O youtubeiro, né? Então, antes de você começar a entender formação de acordes, escalas, é o que eu vou abordar nesse curso, né? E claro, consequentemente, o campo harmônico, improvisação e tal. Antes de você entender isso, você tem que entender de onde é que vem tudo isso, qual a raiz de tudo isso, né? Que são necessariamente os intervalos. Então, o que seria intervalo? Para poder ser mais claro para você. Intervalos, na verdade, o conceito é bem simples. É a distância que eu tenho entre duas notas. Então você tem a nota X e você quer chegar na nota Y, você tem uma distância, né? um salto, né? A percorrer entre essas duas notas. Então esse salto é que é o intervalo, né? É o que eu denomino o intervalo. Dependendo da distância, eu mudo o intervalo. Então é simples assim, não tem muito segredo. Então, por exemplo, supondo que eu toque a nota Sol, perdão. Essa nota, por si só, ela é só a nota Sol, não tem muito o que falar. Só que quando eu me distancio, né, quando eu salto desse Sol para uma nota qualquer, né, por exemplo, se eu saltar do Sol para o Lá, eu saltei um tom, né, ou dois semitons, ou enfim. Então, esse salto de um tom caracterizou um intervalo de segunda maior. Tá? Aí, por exemplo, eu posso saltar meio tom, né, do Sol para o Lá bemol. Eu tenho um intervalo de segunda menor. Do Sol para o Si, são dois tons, né? Ou quatro semitons. Eu tenho um intervalo de terça maior. E assim por diante. Então, esses saltos, eles vão determinar esses intervalos, tá? Então, você recebeu aí uma tabelinha com todos os intervalos simples, tá? O nome é simples, mas eu considero eles os mais complicados. Porque você varre tem uma gama muito grande de intervalos, que é da tônica, né? Até a oitava, onde eu varro todos os intervalos, né? Todas as 12 tonalidades possíveis. Acima da oitava, né, do intervalo de oitava, eu tenho já os intervalos compostos, onde eu vou abranger as nonas, as 11ª, 13ª. Então, esses intervalos, eles são os intervalos compostos, tá? O que acontece aqui? É importante, por que é importante você ter esse domínio em intervalos? Porque todo motivo melódico, né? Ou seja, todo riff, toda levada que você criar no contrabaixo, por mais que você pense numa escala para tocar, você vai sempre enfatizar como motivo alguns intervalos. Não tá claro? Eu vou explicar melhor para você. Ó, por exemplo, supondo que eu toque um groove bem simples aqui, tipo isso, ó. Só isso. Então eu posso mudar essa figura rítmica, tipo. Tá, então. Não importa. Eu posso mudar essa figura rítmica, tá? Isso aqui que eu apliquei foi um groove pensando em intervalo de quinta justa. Ou seja, eu peguei uma nota principal, no caso aqui foi a nota Lá, e eu acendi ela, eu subi ela 3 tons e meio.
cheguei à minha quinta justa, que é a nota Mi. E depois eu coloquei a oitava aqui embaixo do Lá, que é o próprio Lá, onde eu salto 6 tons. Então eu tenho daqui pra cá, eu tenho 3,5, que é do Lá pro Mi. E do Lá para o Lá, de novo, agudo, eu tenho 6 tons. Então tenho... Tá? Então esse groove aqui, ele é todo baseado em cima de quinta justa. Aí você fala, pô, Ive, mas esse groove aí, ele é em escala maior ou escala menor? Tanto faz, ambas as escalas, tanto maior quanto menor, elas têm quinta justa também. Então antes de você entender como que o groove é baseado, em que escala é baseado aquele groove, é importante você entender a estrutura intervalar, né? Se é que eu posso chamar assim, do groove. Então existem vários grooves que você tem como como analisar sintaticamente, né? Então é uma análise sintática que eu faço do que eu tô tirando ali na hora. Então, por exemplo, se eu faço uma coisa meio... Deixa eu pensar no groove aqui. Eu nunca toquei, mas... É mais ou menos isso, eu não lembro bem. Eu nunca toquei essa música. Por incrível que pareça. Então o que acontece? Aqui eu faço, claro, tem diversas notas e tal, mas eu posso analisar sintaticamente, né? Essa levada, né? Esse riff que é muito característico da música This Is Love, do Bob Marley, né? Então você tem, acho que é This Is Love, It's Love. This Is Love, eu acho, né? Não lembro o nome da música. Mas vamos lá. Aqui eu tenho o tom de Ré bemol menor, né? O Dó sustenido menor. Aqui foi empregado nesse groove tônica, terça menor, ou seja, eu saltei a partir dessa tônica, que é o Dó sustenido, eu saltei um tom e meio, tá? Né? Que cheguei à nota Mi. Depois a quarta justa, que é a nota Fá sustenido. Aqui embaixo eu toquei a sexta menor, né? E o que mais? Aí eu fiz uma volta em cima desses intervalos de tônica, terça menor, quarta justa, sexta menor. Tá? Lembrando, a sexta menor é a nota Lá, tá certo? Em relação ao Dó sustenido. Sexta menor, eu acendi 4 tons. Perfeito? Agora faz. Eu fiz aqui, no caso a nota Ré tônica, terça maior, que agora eu saltei 2 tons. Fui do Ré para o Fá sustenido. A quinta justa de novo aqui, ó, que é 3 tons e meio, que é a nota Lá. E a sétima maior, que são 5 tons e meio. Tá? Você fez isso. Aí a oitava, né? Que eu fiz oitava, sétima maior, quinta justa. Tá? O que acontece? Não é importante, não é necessário você tirar esse groove, esse riff agora. Eu não toquei as notas de uma maneira jogada assim. Simplesmente teve vamos dizer assim, uma base teórica, né, intervalar, para eu poder aplicar nesses grooves, né? Eu nunca toquei essa música. Tá? Mas é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que a gente vai começar a falar ao longo dessas aulas, tá? Eu não vou dar vários exemplos com intervalo, não é necessário agora, tá? Eu vou trabalhar esses exemplos de intervalos com você em cima das escalas. Então toda vez que a gente aprender uma escala nova, consequentemente você vai aprender um intervalo ou uma sequência de intervalos, tá? Eu não vou precisar ficar dando exemplos de intervalos porque é meio que sem sentido isso, certo? Então, a princípio, para essa aula, você vai estudar a seguinte coisa, no contrabaixo. Pega um tom simples, eu sugiro que você comece com um Dó maior ou Sol maior, mas vamos pegar o Dó maior aqui.
Eu vou pegar o Dó maior na oitava casa, aqui na quarta corda, tá? O Dó maior não, perdão, a nota Dó, certo? E a gente vai trabalhar a partir desse Dó a sequência dos 12 intervalos simples, beleza? Que seria? A gente vai pegar, por exemplo, a nota Dó, subir meio tom, que você vai chegar à nota Ré bemol. É importante você saber que as notas, elas são como números, eu tenho que ter um ciclo, tá? Quando eu relaciono o intervalo de segunda para a nota Dó, eu não posso dizer que é um Dó sustenido. Por exemplo, segunda menor, perdão, eu acendo, eu subo meio tom. Então de Dó vai ser Dó sustenido. Não. Dó sustenido, de uma maneira mais bruta, né? É o mesmo Dó, porém com a adição de um acidente, que é a nota sustenida. Então, se eu fosse falar que o Dó sustenido, se eu fosse comparar e ver o que o Dó sustenido é por Dó, ele seria uma tônica aumentada, que nem existe esse termo, esse intervalo, tá? Eu não posso dizer que o Dó sustenido tem relação com o Dó, né? De segunda, tá? Então seria o Ré bemol, porque se você contar nos dedos você vai ter esse ciclo, Dó, Ré. Dó, Ré bemol é segunda, tá? Então, segunda sempre vai ser Ré, tá? Sempre vai ser a nota posterior à nota que eu tô querendo falar. Porém, o intervalo de sustenido, o acidente de sustenido e bemol, ele vai servir para puxar a minha nota para onde eu quero. Então, se a minha segunda nota, a minha nota posterior àquela nota, né? Dó, a posterior é Ré. Então, o Ré pro Dó, eu vou ver a distância que eu tenho entre essas duas notas. Então, do Dó pro Ré, né? Eu tenho um tom. Mas eu preciso que tenha meio tom, porque eu tenho que ter um intervalo de segunda menor. Então, eu vou pegar esse Ré, que é a nota posterior, e vou mexer nela. Então, eu vou colocar um bemol para ter uma segunda menor, porque eu preciso puxar esse Ré meio tom atrás. Eu preciso fazer com que entre essas duas notas eu tenha só meio tom de distância. Tá dando para entender? Então, isso é importante fazer. Por exemplo, eu quero um intervalo de terça, né? Então, você pega qualquer nota, sei lá, Si bemol. Si bemol já é uma nota, né? Então, se a posterior a Si vai ser o Dó, e a posterior a Dó vai ser o Ré. Então, o Ré, ele vai ter que ser terça do Si, né? Do Si bemol. Aí eu falo, mas eu quero uma terça maior. Aí você vai ver se do Si bemol para o Ré, eu tenho uma distância de 2 tons. Aí você vai comparar, poxa, do Si bemol pro Dó eu tenho um tom, e do Dó pro Ré eu também tenho um tom. Mas se eu falasse assim, não, eu quero terça menor, eu vou pegar esse Ré, que é a nota alvo, né, a nota resultado, e vou mexer nele. Eu não posso mexer no Si bemol, porque Si bemol é minha raiz, é minha tônica, tá? Até porque se eu tenho 2 tons, do Si bemol pro Ré, se eu deixasse o Si bemol Si natural, eu teria meio tom a menos de distância. Então eu teria uma terça menor, mas no caso eu não posso mexer no Si bemol, porque Si bemol é minha tônica, é a minha nota principal. O nome já diz tudo, fundamental. Então eu tenho que mexer no Ré, para eu deixar essa distância entre essas duas notas de 1 tom e meio e não de 2 tons, e não de 2 tons, eu tenho que pegar o Ré e colocar ele bemol. Tá dando pra entender? Então tanto eu empurro pra trás quanto pra frente. Essa distância, ela tem que ser mexida sempre na nota posterior, na nota resultado, e nunca na nota alvo, tá certo? Então isso que você vai treinar é com qualquer nota no contrabaixo. Então a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, eu vou treinar a relação que eu tenho entre essas notas. Então é muito importante, como eu falei no começo da aula. As pessoas, elas não levam muito isso em xeque, não levam muito isso em consideração, mas tem que ser levado em consideração, porque é onde você vai treinar a sua percepção, o seu ouvido, a sua relação com as notas no instrumento, tá certo? Então vamos pegar aqui como exemplo, eu vou fugir da nota Dó, vou pegar como exemplo a nota Lá. Então você tem Lá, você quer a segunda menor, então no caso você vai ter um Si, que é segunda bemol, porque eu tenho que ter meio tom de distância entre elas. Então Lá, Si bemol. Então é importante você saber onde está o Si bemol aqui no braço do instrumento, tá? Provavelmente você deve conhecer a afinação do instrumento. Isso é uma coisa, né, que você deve conhecer
E eu não vou me ater a essas aulas iniciantes, né, para o instrumento. Mas se você conhece a afinação do instrumento, você vai saber onde estão os si bemóis aqui do instrumento, assim como as outras notas. Então, se você não tem facilidade, pode contar, mas depois, estudando isso, você vai criar essa intimidade com o instrumento e, consequentemente, você vai ter mais facilidade para encontrar essas notas. Então, você tem lá si bemol, lá si bemol, lá si bemol, lá si bemol, lá si bemol. Eu tô colocando si bemol em vários lugares do braço, tanto grave quanto agudo, certo? Isso é importante. Então você vai ver que esse som é um som de segunda menor. Esse som é muito comum. Você pega, por exemplo, o tema do Tubarão. É uma segunda menor, né? Um som que remete a esse som de segunda menor, tá certo? De suspense, né? Perfeito? Aí, se eu acender agora meio tom desse segunda menor, ou seja, se eu pegar a nota lá e subir um tom, eu vou ter uma segunda maior, tá? Que é a nota si. Então você tem lá, si, lá, si, lá, si, lá, si, que é a quinta corda, né? Lá, si, lá, si. E eu posso pegar também esse lá e oitavar, tá? Eu tô fazendo tudo no lá grave, mas eu posso fazer. Tá? Não importa, ó. Aonde eu colocar o lá, si, eu vou ter esse resultado de segunda maior, tá certo? Terça menor, eu vou pegar, acender um tom e meio. Então lá, dó, né? Lá, dó, lá, dó, lá, dó, lá, dó, lá, dó, lá, dó. O que mais? Lá, dó. Ih, tem vários ladós aí. Tá? Lá, dó. Tá? Então é importante você treinar isso. Terça maior. Ó, observa que é dó, é terça. Então vai ser o dó. Eu vou empurrar ele meio tom à frente. Então eu tenho um dó natural. Se eu colocar o sustenido, eu vou ter essa distância de 2 tons. Então lá, dó sustenido. Lá, dó. Onde tiver lá dó aqui, lá dó sustenido, né? Onde tiver essas duas notas, eu vou sair brincando aqui. Tá? Quarta justa. Eu vou pegar, já me relacionei a quarta, então você conta lá, si, dó, ré, né? Você faz a comparação, vê se do lá pro ré eu tenho 2 tons e meio. Se tiver 2,5 é a quarta justa, tudo ok, bonitinho. Então lá, ré, lá, ré, lá, ré, lá, ré, corda solta, lá, ré. Opa, perdão. Opa. E tem lá ré em tudo que é canto aqui. Tá? É importante você ouvir isso, certo? Depois quarta aumentada, que é eu vou pegar o ré e subir meio tom, que vai dar um ré sustenido. Esse som é muito característico. A gente vai usar muito ele, tá? Quarta aumentada, de extrema importância. Tem um som bem legal, tá? Lá, ré sustenido, lá, ré sustenido, lá, ré sustenido. E tem todos. Eu posso fazer na quinta corda, lá, ré sustenido. Tem vários lugares. Depois da quarta aumentada eu tenho a quinta diminuta, que é a mesma nota em, tipo assim, sonoramente falando. Quase não saiu o conceito. Eu tô vendo aqui os minutos, deu 25 minutos de aula, que bom, né? Essas aulas elas demoram um pouco mesmo, porque tem que ser explicado detalhadamente cada passo, tá? Então, eu tenho sonoramente a mesma nota, né? O mesmo som, perdão.
mas as notas são diferentes. Então a quinta diminuta agora, ela tem a mesma distância que eu tenho do Lá para a quarta aumentada, né, que é o Ré sustenido, porém ela tem nome diferente. Então, no caso, qual a nota que eu posso substituir pelo Ré sustenido, que tem o mesmo som? Aí você vai ver que é um Mi bemol, tá? Então, do Lá para o Mi bemol, eu também tenho essa distância de 3 tons, tá? Que é, no caso, a quarta aumentada Ré sustenido, 3 tons. Do Lá para o Mi bemol, também 3 tons. Essa distância de 3 tons exatos eu chamo de trítono, né? É um termo muito usado por vários músicos que tocam fusion, ou então para conceituar algumas ideias harmônicas. É muito usado o trítono, certo? Então, é a mesma distância, porém com nomenclatura diferente. O nome disso é enarmonia. Enarmonia é quando você tem duas notas com as mesmas sonoridades, mas com conceitos diferentes. Então, se eu perguntar o que o Mi bemol representa para o Lá, você automaticamente vai dizer que é uma quinta diminuta. Mas se eu perguntar o que o Ré sustenido representa para o Lá, você vai ver que é uma quarta aumentada. Então são conceitos diferentes e aplicações diferentes também, tá? Lá na frente, ao decorrer das aulas, você vai entender isso mais claramente. Mi bemol está no mesmo lugar do Ré sustenido, eu acabei de fazer, então você vai estudar de maneiras diferentes. Tipo assim, você vai estudar tocando a mesma nota, só que pensando de maneira diferente. Beleza? A seguir eu tenho a quinta justa, que eu já tenho 3 tons e meio, que no caso em relação ao Lá, né, a quinta justa do Lá vai ser a nota Mi. Então você tem Lá, Mi, Lá. É importante cantar, tá? Essas notas é muito importante. Como eu falei, essas coisas parecem bobas, mas elas te dão uma solidez muito forte, né? Na hora de você pensar musicalmente falando. É muito, muito importante. Esse é o grande segredo dos músicos com alta desenvoltura e improvisação. Aquela relação, com certeza você já viu os caras pegarem guitarras e contrabaixo e sair cantando junto com o instrumento. Isso é muito importante. Pra mim, vários artistas fazem isso muito bem. George Benson, o Richard Bona, que é um grande baixista, e tem vários outros que fazem isso com uma maestria, e isso é incrível, isso é muito bonito, tá? Então, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi. Certo? Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi. E tem vários lugares também. Correto? Em seguida, a quinta aumentada, que é a nota. No caso, você fala, poxa, mas a quinta não é Mi? Seria Mi sustenido? Exatamente. A pessoa fala assim, não existe o Mi sustenido, não existe o Si sustenido. Teoricamente falando, sim. A gente não usa por convenção, porque a grande maioria das músicas que a gente tira, que a gente passa, que a gente cifra, a gente não usa esses termos, Mi sustenido, Si sustenido, mas nessa ocasião a gente tem que usar. Então a quinta aumentada do Lá é o Mi sustenido, tá? Então não vem com esse papo dizendo que é o Fá, que não é o Fá. Porque o Fá, ele já é sexta do Lá. Correto? Aí, como eu falei, vai a mesma aplicação da quarta aumentada e da quinta diminuta. Você vai tocar no mesmo lugar, só que pensando de maneira diferente. Certo? Então, quinta aumentada do Lá, Mi sustenido. Então... Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi. Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi. Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi. Opa, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi. Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi. Será? Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi. Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Mi. E dá pra fazer em vários lugares. Lá, Mi, Lá, Mi, Lá. Opa, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá. Dá pra fazer em vários lugares esse Lá, Mi. E é importante você fazer isso e cantar e tal. Em seguida do Mi sustenido é a nota Fá. Não vou precisar mostrar, porque o Fá já conceitua a sexta menor, porque eu também tenho uma distância de 4 tons, tá? Eu não falei, né? Quinta aumentada, perdão, são 4 tons. Sexta menor também são os mesmos 4 tons, mas com um conceito diferente, como eu falei, certo?
Em seguida da sexta menor, que é a nota Fá, eu tenho a sexta maior, que é a nota Fá sustenido, onde eu tenho 4 tons e meio, tá? Então do Lá para o Fá sustenido, eu tenho sexta maior e eu tenho 4 tons e meio. Então, mesma coisa, é importante você descobrir esse Fá sustenido em todo o braço. Então, é um estudo que leva horas aí, você vai, né, meio que catando milho no começo, mas você tem que ter uma consistência. Isso, eu tô dando só exemplo em Lá, mas você vai fazer isso em todas as tonalidades, tá? Lá, Fá, 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 tá? Aonde você tiver o Lá e o Fá sustenido, pode tocar, tá tudo certinho. Em seguida, a sétima menor, que é a nota Sol. Então, se eu contar no dedo, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, número 7. Sétima menor, que eu tenho uma distância de 5 tons entre essas duas notas. Então, é a mesma distância independente do tom. Então, essa distância de 5 tons é sétima menor sempre. Você só vai mudar as notas, né? Ah, eu quero achar a sétima menor da nota Sol. Você vai pegar esse Sol, acender 5 tons e você vai chegar à nota Fá. Então Fá, ele é a sétima menor de Sol. Correto? Beleza? Vamos lá. Então, no caso do Lá, é a nota Sol. Então, Lá, Sol, 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 Lá, desafinado pra caramba, né? Mas é isso, vai brincar com essas notas, como eu falei, ouvir bem e acostumar com a sonoridade da sétima menor. Aumentando mais meio tom, eu tenho a nota Sol sustenido, onde eu tenho a sétima maior. Então, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol. Observe que elas se harmonizam muito bonito. Tá? Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol. Tá? E por fim, tem a nota Lá de novo, que é a oitava. Não precisa nem mostrar isso, que é só Lá, 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 Lá. Só Lá, 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 Lá. Tá? Uma grande curiosidade, isso é uma coisa que é importante você... Essa parte no começo é mais decoreba mesmo. Você tem que decorar, não tem jeito. Tá? O grande lance aqui é o seguinte. Sempre, isso aí é uma dica e tudo tá anotado aí, que eu tô falando, tá tudo anotado. Caso você esquecer, só dá uma lida na apostila, não tem mistério. Ou voltar o vídeo, né? Sempre, sempre, sempre as terças tônicas, né? As tônicas, terças, quintas e sétimas. Tônicas, terças, quintas e sétimas. Independente da oitava que eu toque, eu posso tocar a quinta na oitava grave ou na oitava aguda, ou na oitava mais grave ainda, que no caso é o Mi. Opa. Ou posso tocar em qualquer lugar que eu tocar a quinta, ou a terça ou a sétima. Elas sempre vão ter a mesma classificação, tá? Eu nunca mudo. Ah, porque eu mudei a terça de lugar, agora ela tem outro nome, né? Não. Se eu pegar, por exemplo, Dó. Dó, a terça maior do Dó é o Mi. Se eu tocar esse Mi grave, mais grave do que o Dó, tá? Vai continuar sendo terça maior, tá? Isso acontece com todas as terças, quintas e sétimas. E as tônicas, obviamente. Então eu posso ter terça maior ou menor, tanto no agudo quanto no grave. Ele sempre vai ter aquela mesma a mesma função para a nota que eu tô abordando, entendeu? Só que nas segundas, quartas e sextas acontece ao contrário. Então quando eu aumento
a oitava que ela está sendo tocada, eu mudo a nomenclatura dela. É aí onde entram os intervalos compostos, correto? Então, por exemplo, do Dó, se eu pegar esse Dó, vamos pegar o Lá de novo, né? Se eu pegar o Lá e subir um tom, eu tenho a nota Si, né? Ele é segunda maior, porque ele tem só um tom de distância. Mas se eu pegar esse Si e colocar ele no agudo, eu já não tenho mais a segunda maior, eu tenho a nona maior. O legal é que o mesmo conceito serve para ambos, né? Então, você tem um segunda maior, vai ser nona maior. Se eu tenho segunda menor, obviamente, nona menor. Então, se eu tenho Lá, Si agudo, eu tenho a nona e não mais a segunda. A segunda só é quando é tocado no grave. Beleza? Você vai entender isso lá na frente quando eu explicar mais sobre acordes. Tá? A quarta, do Lá, que seria a nota Ré, que é a nota Ré, tanto faz quarta aumentada ou quarta justa. A quarta, se eu oitavar ela, se eu fizer esse Ré agudo, eu tenho uma 11ª. Então, 11ª justa, quando a quarta é justa, e 11ª aumentada, quando a quarta é aumentada. Tá vendo que o som é bem peculiar? Certo? As sextas, né? Que no caso aqui, sexta maior, sexta menor, eu tenho a nota Fá. Se eu pegar esse Fá oitavalo, Lá, Fá, Lá, Fá, Lá, Fá. Eu tenho aqui já não mais a sexta. Eu tenho aqui a 13ª menor. Tá? Se eu pegar esse Fá, colocar meio tom acima, virar um Fá sustenido, eu tenho a 13ª maior. Menor, maior. Correto? Então, recapitulando, tônicas, terças, quintas e sétimas, independente da oitava onde eu coloque, se eu toco mais grave, mais agudo, elas vão ter o mesmo conceito. Segundas, quartas e sextas, eu mudando a oitava delas, eu mudo. Então, eu mudo o conceito. Então, segunda, ela vai ser nona, uma oitava acima. Quarta, ela vai ser 11ª. E sexta, ela vai ser 13ª. Esse é o grande segredo dos intervalos compostos, que não tem dificuldade nenhuma. Na tabelinha tem dizendo quantos saltos eu dou também, da tônica para a nota alvo, né? É claro que fica muito mais complicado eu pensar, tipo, ó, de uma nota eu subindo 7 tons, eu vou ter uma nona maior. É mais complicado você pensar em 7 tons, mas é importante você ter isso bem consistente na cabeça, porque quando você está tocando, isso se torna muito automático. Você sabendo isso já, você tendo esse vocabulário, você já vai saber a aplicação naturalmente. Correto? Beleza? É isso. Por hoje eu quero que você estude esse assunto. Pode fazer, eu acho legal você pegar um caderno e ficar, sem pegar no contrabaixo, ficar descobrindo as notas, né? Os intervalos de cada uma nota. Ah, do Dó eu quero achar a terça menor. Faz de todas as notas, faz todos os intervalos, né? É muita coisa para se fazer, tá? Isso é importante porque isso é cientificamente comprovado, cara. Quando você estuda uma coisa, tanto na prática, tocando, né? Quanto escrevendo isso, você aguça, você consegue absorver muito mais facilmente esse assunto. Então, é um assunto que levou tempo, cara. Não deixe esse assunto de lado. Isso é muito, muito importante para você ter uma consistência em groove. Tipo, confia no que eu tô falando, porque lá na frente você vai entender isso nas próximas aulas. Beleza? Então é isso. Estuda, que a próxima aula eu já vou ingressar com escalas e você vai ter uma compreensão maior se você tiver compreendido isso que eu falei nessa aula. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Estuda. E qualquer dúvida eu tô aqui pra te dar essa consultoria, tá bom? Valeu. Abração.